Você acreditaria se eu te dissesse que uma freira virou empresária de lingerie? E antes que você pense em escândalo ou manchete sensacionalista, deixa eu te contar. Essa história não começa com provocação. Começa com silêncio, começa com culpa e começa com uma pergunta que muita gente evita, mas que quando aparece não sai mais da cabeça. Como alguém que fez voto de castidade foi parar justamente no mercado mais íntimo do mundo? O nome dela era Irmã Helena. Ela não era famosa, não tinha cara de polêmica e nunca quis chamar atenção. Na verdade, se existia uma coisa que ela buscava com toda a força, era paz. Daquelas paz que não depende de aplauso, de aprovação, de curtida, paz de dormir sem peso no peito, paz de acordar sem medo, paz de sentir que existe um lugar onde você não precisa ser perfeita o tempo inteiro para merecer estar ali. Helena entrou para a vida religiosa ainda jovem. Muita gente acha que uma pessoa vira freira porque não gosta do mundo, mas com ela era o contrário. Foi o mundo que pareceu não gostar dela. Ela perdeu o pai cedo, viu a mãe se dobrar em trabalho e cansaço e cresceu com uma sensação quieta e cruel de que se não fosse impecável, seria um problema. Então ela se agarrou na ideia de que existia um caminho onde tudo tinha regra, tudo tinha ordem, tudo tinha sentido. Um caminho em que você faz o que mandam, se comporta como esperam e em troca é aceita. Quando a vida dói, regra parece abrigo. No convento, Helena aprendeu disciplina e rotina. Aprendeu oração, aprendeu silêncio, aprendeu a obedecer e aprendeu a costurar. Costurava hábitos, ajustava barras, remendava tecidos, consertava detalhes que ninguém via. As mãos dela eram firmes e cuidadosas, daquelas mãos que têm paciência. A madre dizia que isso era dom. Deus te deu mãos cuidadosas. E Helena acreditava, porque naquele lugar o trabalho manual também era uma forma de devoção. Só que, aos poucos, ela começou a notar uma coisa que ninguém falava. Existiam assuntos que não eram proibidos por serem maus, e sim por darem medo. Um dia chegaram doações, caixas e mais caixas de roupas para serem distribuídas. Roupas comuns, casacos, calças, camisetas e no meio delas algumas peças íntimas novas, com etiqueta. Quando as outras irmãs viram, desviaram o olhar como se aquilo queimasse. Isso não se mexe, separa e doa rápido. Não comenta, como se a existência de um corpo fosse algo inconveniente, algo que não combina com santidade. Helena, porém, não conseguiu tratar aquilo como lixo, nem como tabu. Ela segurou uma daquelas peças e pensou, com uma simplicidade que às vezes é mais perigosa do que qualquer rebeldia: todo mundo tem corpo. Todo mundo. E se Deus criou, por que a gente finge que não existe? Naquela mesma semana, uma mulher apareceu no portão do convento. Não pediu dinheiro, não pediu comida, pediu um lugar para respirar. Ela vinha de um abrigo. Trazia no rosto uma mistura de exaustão e vergonha. Sabe aquela vergonha que não é por ter feito algo errado, mas por ter sido quebrada por dentro e sentir que agora todo mundo percebe? Ela falava baixo, como se ocupar espaço fosse pedir demais. E em algum momento, com dificuldade, disse algo que ficou preso na garganta de Helena. Eu não tenho nenhuma peça íntima que sirva. Parece bobo, mas isso me faz sentir menos gente. É nesse ponto que a história muda, porque Helena entendeu uma coisa. O mundo pode tirar muita coisa de uma pessoa, casa, dinheiro, segurança, mas quando tira dignidade, tira o chão. E a dignidade nem sempre vem de grandes discursos. Às vezes ela começa no básico, sentir-se minimamente confortável dentro do próprio corpo, sem dor, sem constrangimento, sem humilhação. Naquela noite, Helena ficou no ateliê por horas, não como quem planeja um pecado, mas como quem tenta entender a própria consciência. Ela costurou, ajustou, adaptou o tecido. Fez algo simples, discreto, firme, pensado para acolher, não para mostrar, não para chamar atenção, para cuidar. No dia seguinte, entregou para aquela mulher um pacote pequeno. A mulher abriu, olhou e chorou. Não chorou por lingerie.
Chorou porque alguém a tinha enxergado sem nojo, sem piada, sem julgamento. Chorou porque, por alguns segundos, voltou a se sentir pessoa. E foi aí que Helena percebeu o tamanho do problema. Se isso ajudava, por que era proibido? Por que o assunto era tratado como impuro, quando na verdade era necessidade? Ela tentou conversar. Tentou explicar para a madre que aquilo não tinha nada a ver com sensualidade e tudo a ver com reconstrução. Falou sobre saúde, conforto, autoestima, sobrevivência, só que a resposta veio fria e pesada. Helena, não nos cabe esse tipo de coisa. Isso chama a atenção, isso gera escândalo. Escândalo. Essa palavra fez algo estalar dentro dela, porque, de repente, ela viu com clareza um tipo de prioridade que existe em muitos lugares. É mais importante manter uma imagem limpa do que fazer uma ação verdadeiramente humana. É mais importante parecer puro do que ajudar de verdade. Às vezes, não é a fé que limita, é o medo do julgamento. Helena não saiu batendo portas. Não saiu fazendo discurso. Não virou inimiga de ninguém. Ela saiu com medo. Porque fé não é um botão que você desliga. E vocação não é uma roupa que você tira sem sentir frio. Ela chorou, hesitou, tentou encontrar um jeito de ficar sem se trair. Mas chegou um momento em que entendeu que estava se perdendo tentando caber num molde que não tinha espaço para certas dores do mundo. Do lado de fora, ela descobriu que o mundo também não é gentil com quem muda. Vieram os olhares, os sussurros, as frases venenosas. Tá vendo? Era tudo mentira. Virou isso agora. Como se toda transformação precisasse ser pecado. Como se a complexidade humana fosse uma ameaça. Helena começou do zero. Um quarto pequeno, uma máquina simples, um caderno com ideias e rabiscos. E uma decisão silenciosa. Se ela fosse tocar nesse assunto, ela tocaria com respeito. Ela não queria vender fantasia. Ela queria vender conforto. Queria criar peças íntimas para gente de verdade, para quem passou por cirurgia, para mães no pós-parto, para corpos diversos, para quem sempre se sentiu desconfortável e viveu a vida inteira achando que o problema era o corpo, quando, na verdade, o problema era o mundo não ter sido feito pensando em todos. Ela desenhou modelos que abraçavam, não que apertavam, tecidos que respiravam, cortes que não feriam, e deu um nome para a marca, Digna, porque no fundo era disso que se tratava. Não era sobre sedução, era sobre dignidade. A marca cresceu devagar, quase em segredo, como crescem as coisas que realmente servem para alguém, de boca em boca. Uma mulher recomendando para outra. Uma mensagem dizendo, eu finalmente me senti confortável. Um pedido simples, depois outro. Até que um dia, a história escapou do controle e chegou onde sempre chega, no tribunal da internet. Aí vieram os ataques. Vieram as acusações fáceis, as palavras pesadas, os rótulos, deboche, vergonha, pecado, hipocrisia. E a parte que ninguém posta é o que isso faz com uma pessoa de verdade. Helena tinha dúvidas. Tinha noites em que ela rezava sem saber se estava pedindo desculpas ou pedindo força. Porque o julgamento dos outros não bate só na porta. Ele entra na cabeça, senta no sofá e tenta virar morador. Até que ela fez algo que mudou tudo. Ela parou de responder aos ataques e começou a ouvir quem importava. Abriu uma roda pequena, simples, com algumas mulheres de abrigos e com clientes que tinham histórias difíceis. E foi ali que ela ouviu frases que ninguém fala quando quer parecer forte, mas que são a verdade de muita gente. Eu voltei a sair de casa. Eu parei de odiar meu corpo. Eu consigo trabalhar o dia inteiro sem dor. Eu me senti pessoa de novo. E naquele momento, algo ficou claro. O tabu não era dela. O tabu era dos outros. A necessidade era real. O cuidado era real. O efeito era real. Anos depois, Helena voltou ao convento apenas para visitar. Não para provar nada. Não para vencer debate. Só para agradecer por quem ela foi e por quem ela se tornou. Não foi cena de filme. Não foi final perfeito. Foi vida.
duas pessoas com visões diferentes tentando se enxergar com honestidade. E antes de ir embora, Helena disse algo simples, quase um sussurro, mas com peso de decisão. Se a fé me ensinou amor, eu não posso amar só o que é confortável. E agora fica a pergunta que sustenta essa história inteira e talvez incomode justamente porque é boa. Ela traiu a fé ou reencontrou a própria vida? A gente mede a espiritualidade pela aparência das escolhas ou pelo impacto real que elas têm na vida de alguém? Fé e liberdade conseguem coexistir? Ou a gente usa moral como desculpa para não encarar a dor do outro? Porque, no fim, talvez a maior contradição não seja uma freira no mercado íntimo. Talvez a maior contradição seja um mundo que se choca com o tecido, mas não se choca com a falta de dignidade.